Boa noite, meu nome é Valquíria Angélica dos Santos, sou acadêmica do curso de Psicologia da Rede Docton Unidade João Molevade. Hoje estou aqui para falar do livro O Alienista, de Machado de Assis, que é um livro, ele é muito indicado, A primeira vez que eu li este livro, eu era uma adolescente de 13 anos, e eu já li esse livro. Essa é a quarta oportunidade que eu estou tendo aí de reler este livro, essa obra literária que traz aí uma crítica tanto social, política, do nosso mundo contemporâneo. Apesar que foi escrito em uma outra época, mas ele ainda se torna um livro a história se torna ainda muito real para nossa atualidade, a qual nós estamos vivendo. Vou falar aí um pouquinho, Esse livro, ele gira em torno da história do Simão Bacamarte, que ele é um médico, que vai estudar fora, viaja pela Europa e vem para o Brasil. E ao chegar ao Brasil, ele vai se instalar na cidade de Itaguaí, no Rio de Janeiro, e ali ele vai montar um consultório, E o muito interessante é que a vida dele, ele vai querer casar, mas ele tem em mente de não ter filhos. E ali ainda naquela época, as pessoas se casavam para ter filhos. Então ele casa, com uma viúva, que é a dona Evarista, e ali eles casam mais por uma questão de conveniência e não por amor, E aí, mais tarde, ele quer colocar em prática os seus estudos, ele cria um manicômio na cidade, que recebe o nome de Casa Verde. E ali é muito interessante que aí ele vai vendo que várias pessoas é fora, do normal, não segue o padrão imposto pela sociedade. Então, ali ele vai internando as pessoas. E uma das coisas que ficam muito marcada é um dos barbeiros, que tem apelido de Canjica, que vai ser internado, E ali o Canjica, ele fica revoltado e ele faz uma revolução, chamada aí Revolução da Canjica, por esse apelido dele. E a gente vai vendo aí que o Simão, ele vai perdendo os critérios de quem vai ser internado, De quem que passa por essas questões aí, vamos dizer, quem não está dentro da sua normalidade, Então, a gente vai ver aí que, Então, assim, muitas pessoas vão ser consideradas loucas, vamos dizer assim. Então, assim, todo cidadão da cidade, ele começa a ficar, assim, apreensivo com essas questões. Então, quem vai para o manicômio, quem que não está seguindo aí as normas, vamos dizer assim, as regras impostas pela sociedade, Então, a gente vai vendo, assim, que grandes protestos vão surgindo, E Bacamarte, assim, ele vai receber isso com indiferença, E ele vai continuar seus afazeres, Mas acontece que o Porfírio, ele tem um intuito já político, E vai chamar o Simão para uma reunião. A gente vai vendo como que a questão política, ela também interfere nessas questões aí das internações. Então, nessa internação, nessa Casa Verde, já havia 50 pessoas, internadas, Um outro barbeiro também da cidade, também, Como é que fala? Josepina também, ajuda também nessa revolução aí, Porque o Canjica, ele consegue invadir a Câmara dos Vereadores, vão tirar aí, como que a questão política, ela influencia muito, vai tirar aí o Canjica. Então, assim, e aí as pessoas tendem a tentar acabar com a Casa Verde, que era um local que fortalecia cada, passar do tempo. E a gente vai vendo
que até a mulher do Bacamarte, ela vai ser internada, né? E tudo porque ela tinha uma noite mal dormida, por ela não ter dormido bem, né? Não acordou bem, então ela estava fora do padrão, ela foi internada nessa casa, né? Então, mais ou menos 75% da cidade, ela é internada. Aí Simão fala assim, nossa, eu vou ter que libertar os internos, né? Porque se fosse olhar, então ele vê que a sua teoria estava errada, até ele, né, poderia ser considerado aí um louco, vamos dizer assim, né? Então a gente vai vendo que... E aí o Bacamarte, antes dele fechar, ele vai internar também até um vereador da cidade, né, o Galvão, né? E aí ele vai ver no final que aí, se todo mundo tá fora do padrão, é um louco, né? Ele fecha essa casa, né? E 17 meses depois ele morre. Mas alguns fatores, elas são importantes para a gente estar trazendo aqui, que é um contexto político da época, é uma crítica que Machado de Assis faz à questão política da época, né, que vem oriundo também do que acontecia na Europa. Naquela época já havia acontecendo algumas revoluções na medicina acerca das pessoas consideradas loucas naquele período, e no Brasil não foi diferente, e a gente percebe como que isso tem muita ligação que aconteceu também em Barbacena, né? Questões políticas, questões sociais, envolvida, né, em questões de conflito com a época para resolver as coisas. E hoje a gente vê que a famosa loucura, né? Se for olhar, todos nós hoje somos os loucos, né? Que todos nós não seguimos os padrões sociais à risca, vamos dizer assim. Não é porque uma pessoa tem transtornos, né, mentais graves, ela deixa de ser um cidadão. A não ser se a sua sanidade ela é realmente totalmente afetada, mas mesmo assim vive um sujeito dentro dessa pessoa. E quando a gente escuta esse sujeito que há dentro de uma pessoa com transtorno mental grave, a gente vê ali que há possibilidades, que há a subjetividade dessa pessoa, ela pode falar, ela pode dizer, e nós contamos isso também nessa profissão de psicólogo, né? Cabe nós escutarmos essas demandas para possível intervenções assertivas para evitar aí, né, para aliviar, né, o sofrimento dessa pessoa e evitar o máximo possível as internações nos hospitais psiquiátricos. Então essa é a minha contribuição com o livro Alienista. Boa noite.